lição de trazer a palavra. Diz assim, capítulo 19, versículo 1, leremos assim alguns versos. Diz assim: e aconteceu que Ezequias tendo ouvido, rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, os escrivãos, os anciãos, os sacerdotes, cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, as quais disseram: assim diz Ezequias, este dia é o dia de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor Deus ouça todas as palavras de Rabzaque, a quem enviou o seu senhor rei da Síria para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz, pois, a oração pelo que se achar. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías disse: assim diz ao Senhor, não temais as palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria me blasfemaram. E eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra, e a espada fará cair na sua terra. Mais abaixo aqui, versículo 10, assim falarás a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te enganes o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Este já tem ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente, e tu se livrarás delas. Versículo 14: recebendo, pois, Ezequias as cartas dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor, e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos, que tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve, o Senhor, os teus olhos, e veja, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, em vez das Sírias, assolaram as nações da terra, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto Deus não era mãos de obras de mãos humanas, de madeira e de pedra, por assim o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servir de nos guardar da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Deus. Amém, meus amados? Quero falar aqui em breves palavras sobre as atitudes do rei Ezequias contra a afronta de Senaqueribe. Qual foram as atitudes que esse rei fez contra as afrontas? Qual foi o posicionamento? Qual foi a conduta? O que ele fez contra essas afrontas do rei Senaqueribe? Se a gente voltar um pouquinho atrás, o seu pai, Acais, no capítulo 16, o seu pai foi um rei muito maligno. O seu pai, ele colocou deuses estranhos, adorou aos Baalins. O seu pai queimou o seu filho ao fogo. O seu pai fez Judá e Jerusalém se desviar do Senhor. O seu pai fez com que Judá pecasse contra Deus. E o seu pai, Acais, Deus permitiu que os sírios, que os edomitas, que os filisteus, até o rei do norte, o atacassem, e assim ficou totalmente Judá humilhado. Muitos foram levados cativo, permissão divina, porque Acais, esse rei, não andou segundo a vontade de Deus. Então, quando o seu pai morre, vem Ezequias, ele sabe do histórico do seu pai, dos fracassos do seu pai. Ele sabe também que no rei da Síria, o seu pai tinha que pagar tributos. Você vai entender por isso, por que pagava esses tributos e por que teve essa guerra. O seu pai, Acais, ele teve que pagar tributos ao rei da Síria para não ser destruído totalmente, sabe? E o seu pai, depois já de falecido, que vem Ezequias, o que ele faz? Bom, meu pai pagava tributos à Síria, ele continuou pagando também, mas o meu pai servia a outros deuses, mas isso eu não vou fazer. O meu pai fez Judá e Jerusalém se desviar do caminho do Senhor, prostituído com os deuses,
adorando a outros deuses. O meu pai fechou o templo, as portas do templo. Diz lá em Crônicas que ele abre as portas do templo. Diz lá no livro das Crônicas que ele vai fazer uma reforma espiritual. Ele vai fazer uma reforma no templo, uma reforma com os sacerdotes, uma reforma com os levitas. E diz aqui no capítulo 18, voltando no capítulo aqui, diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fizeram Davi seu pai, ou seja, os seus antepassados. Ele vai querer proceder como Davi assim andou. Ele não quis andar no caminho do seu pai Acais, mas ele preferiu olhar lá no passado, o histórico de Davi, como Davi andou com Deus, e assim ele também queria andar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Diz o texto que, aqui no capítulo 18, versículo 4, só pela introdução, ele quebra as estátuas, destrói as imagens, arranca os ídolos, ele vai fazendo uma reforma. No versículo 5 diz que ele confiou no Senhor, de maneira que depois dele não houve semelhante. Ou seja, lá no Reino do Sul, onde o Reino de Israel foi dividido, não teve outro semelhante a ele que confiou somente no Senhor. Glória a Deus. Então você percebe que, diferente do seu pai Acais, ele confia em Deus, ele faz uma reforma espiritual, ele abre as portas do templo, ele reforma a vida, a conduta dos levitas e dos sacerdotes, para se voltar perante ao Senhor. Então você entende que ele, como líder político, como rei, também temente a Deus, ele tem a intenção de fazer, vamos voltar para o Senhor. O histórico do meu pai foi só tragédia e derrota, mas vamos confiar em Deus. Vamos confiar no Senhor. Vamos andar nos caminhos do Senhor. Ele diz que ele não se apartou e guardou os mandamentos do Senhor. Ele entendeu: eu preciso servir a Deus, eu preciso guardar os seus mandamentos. O próprio Jesus disse: aquele que os guarda, os mandamentos, esse é que o ama. Ele confia no Senhor. Ele faz reformas espirituais. Ele abre as portas do templo que seu pai fechou. Ele anda nos caminhos do Senhor. Ele anda segundo ao agrado de Deus. Aleluia. Ele é uma referência. Ele é uma referência para o povo de Judá e Jerusalém. E agora, essa transformação espiritual de fazer o povo voltar-se para Deus, não quer dizer também que poderia vir situações adversas. Não quer dizer que ele começou a andar na fidelidade e fazer o povo também andar na fidelidade, que ele não teria adversidade. Porque lá em Crônica diz que depois que ele fez todas essas coisas, a reforma do templo, abriu as portas, fez o povo se voltar para Deus, até a Páscoa ele celebrou. Depois de todas essas coisas, a sua fidelidade vem Senaqueribe. Glória. Jesus. Depois de todas as obras que ele fez, por que Senaqueribe quis atacar o rei de Judá? Por quê? É simples. É só você olhar o capítulo 18, no versículo 7, você vai ver aqui: assim foi o Senhor com ele, por onde quer que andava e conduzia, com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria. Então, meus amados, aqui nessa manhã, a guerra começa quando ele se revolta. Em que sentido? Ele não querer pagar tributos. O pai dele não pagava tributos ao rei da Síria? Pagava. Ele continuou pagando também. Sendo que chegou uma hora que falou: não, calma aí, não vou ficar pagando mais tributo à Síria mais não. É verdade. Eita glória. Não vou ficar fazendo com que o povo de Judá, nós aqui, temos que pagar tributos à Síria. Não! Nós agora confiamos no Senhor. Deus é o Deus que está do nosso lado. Aleluia! Mas isso não quer dizer que, com todas essas atitudes que ele fez,
no seu caminhar, impediu de ser atacado, porque depois que ele se revoltou de não pagar tributo, diz que Senaqueribe, aqui no capítulo 18, versículo 13, ele vai atacar as cidades de Judá. Ou seja, o rei Senaqueribe, quando soube que, o quê? Como é que é? Ele não quer pagar tributo. Eita Deus, por aí. Vamos atacar. Por quê? O rei da Síria, o Império Assírio, era um império vasto e já tinha ganho muitos reis. Então, o que seria ajudado? Só apenas mais um pedacinho. Então, o que ele faz? Ele começa a atacar as cidades fortificadas. Mais de 40 cidades fortificadas de Judá. O ataque começa a vir. Meu Deus. E diz o texto que ele vem com a multidão e um grande exército. E conforme ele vai atacando essas cidades, só vê a última, Jerusalém, onde estava o rei, onde estavam os nobres, onde estavam os sacerdotes, os levitas, o povo que morava lá. Só havia contra ele conquistar. O resto, tudo ele havia conquistado. eita Deus. Mas calma aí, ele não confiava no Senhor? Por que Deus permitiu ele ser atacado? Por que Deus permitiu as cidades serem assoladas por Senaqueribe? Deus permitiu o ataque chegar. Ainda que ele andasse na fidelidade, ainda que ele andasse conforme a vontade de Deus, o ataque veio. Sabe o que o texto vai dizer aqui? O que ele vai fazer? Bom, para quem não venha atacar Jerusalém, o que ele faz? Paga os tributos, ele arranca as portas do templo, fala, paga lá o rei da Síria, para que ele não venha o quê? Nos atacar. Sendo que isso não bastou para o rei. Ainda que Ezequias pagou o tributo, arrancou as portas do templo, Senaqueribe não se contentou com isso. Eu vou atacar do mesmo jeito. Ou seja, ele começou a perder, ele perdeu dinheiro, tirou aquilo que era do templo, deu para o seu inimigo, e mesmo assim, não adiantou de nada, ele falou, vou atacar. Eita Deus. Eita Deus amado. Aleluia. Ele tirou os tesouros da casa do Senhor, arrancou até as portas do templo, mas não resolveu nada. Nada adiantou, porque o inimigo já estava declarado que ia atacar, e diz que ele começou a cercar Jerusalém, cercar os arredores de Jerusalém. E aí é onde eu entro no texto, que Rabsaque, enviado de Senaqueribe, o mensageiro, vai até Jerusalém e vai começar a afrontar. Jesus. Preste atenção. Eles estavam tomando as cidades e quando chega a Jerusalém, ele não ataca de uma vez. Ele manda mensagem. Eita Deus, Jesus. Ele manda uma carta, ele manda palavras, depois manda uma carta de afronta. Aleluia. Conforme o inimigo vai se aproximando, ele vem com palavras, com afronta. E assim aconteceu com Ezequias, sendo que lá em Crônicas diz que Ezequias animou o povo, não temais, com eles, com essa multidão está um braço de carne, mas conosco está o nosso Deus, que é maior. Aleluia. Uma das atitudes que vai começar a ter é o quê? Anima! Meu Deus. Não se deixe se abater por essas palavras. Meu Deus. Por quê? Deus que é conosco é maior do que com eles. Maior é o que está contigo do que aquele que te afronta. Aleluia. E a atitude que eu começo a perceber, Ezequias é o quê? O maior que está conosco. O maior que está conosco. Afronta de palavras pode vir do adversário, mas o maior que está conosco. Afronta vem para quê? Para te arrebentar, para te paralisar, para fazer você desistir. Mas nós entendemos, Deus é maior. Deus é maior que a igreja. Aleluia. Com ele está o braço de carne. Mas conosco está o braço do Senhor. Aleluia.
Ezequias, aqui no versículo, capítulo 18, versículo 19, perdão, versículo 29, diz assim, ó, assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, certamente me livrará o Senhor. Esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria? Não dê ouvidos a Ezequias. Ou seja, ele está amedrontando o povo. Não está ouvindo para Ezequias, não. Por acaso, Ezequias vai confiar no Senhor? Ou por acaso, Ezequias vai confiar no rei do Egito? Aquela cana quebrada? Também não. Ele ainda vai dizer mais, quem pode livrar das mãos da Síria? Quem pode? Ele vai citar os deuses de outros povos. Aqui no versículo 34, o que é feito aos deuses de Amate, Arpade? O que é feito dos deuses de Sebaim, Ená, Ivan? Por que livrar essa mulher da minha mão? Ele está dizendo o seguinte, olha, lá no Reino do Norte, os deuses que ele confiava, não foi nada, a gente venceu, foi fácil. Outros deuses de outros povos, vencemos fácil. E você acha que Ezequiel vai ser diferente? Por acaso, o Senhor vai livrar vocês da minha mão? Eita glória! É, Jesus. Então, outra atitude que eu percebo aqui, Ezequiel, que tendo me ouvido, no capítulo 19, ele rasga a sua veste, ele se cobre de pano de saco e vai entrar na casa do Senhor. Eita glória! Aleluia! Quando ele escuta tudo isso, ele coloca o saco, rasga a sua veste, vai para o templo. Eita Deus, aleluia! Mediante a afronta do adversário. Meu Deus, aleluia! O mensageiro de Senaqueribe. É, Jesus. Ele vai para onde? Vai para o templo. Meu Deus. Jesus da glória. Meu Deus, aleluia! Palavras vêm, Deus, Jesus, glória. que vem até nos abater. Verdade. Mas o que ele faz? Vai para o templo. Vai para o templo do Senhor. Aleluia! Receba essa Eita palavra. glória! Forte, Pai, Recebeu tanta palavra negativa, mas vou para o templo. Recebeu tantas palavras ao contrário, mas eu vou para o templo do Senhor. Essa mulher veio fazer a melhor parte de um ato de humilhação, porque ele entrou se humilhando. Aleluia. Nossa, ele entrou vestido de saco de pano cinza para quê? Já entrou em estado de humilhação. Ele deixou, ele não quis saber das suas vestes reais, nem da sua coroa, nem do que ele era. Ele simplesmente foi entrando já em humilhação. A segunda coisa que eu percebo é que ele vai enviar mensageiros para o profeta Isaías. Ele vai enviar algumas pessoas aqui no versículo 2. Então enviou ele aqui, o mordomo, Sebiná, o escrivão, os anciãos sacerdotes, cobertos de pano de saco ao profeta. Ou seja, na mesma condição que ele estava, de pano de saco, humilhado, se humilhando, perdão, ele vai fazer os seus enviados até o profeta também da mesma maneira. Vai lá. Ele toma uma atitude, que atitude? Vai até o profeta. Meu Deus, aleluia! A segunda coisa que eu percebo aqui em Ezequias é que ele pede auxílio, mas ele também entende que ele precisa de uma resposta. Meu Deus! Para que ele possa ter uma resposta, ele se humilha e manda os seus mensageiros também da mesma condição que ele está, se humilhando perante o Senhor. Vá até o profeta, porque ele entendia perfeitamente que o profeta sempre tem uma palavra. Aleluia, aleluia! Meu Deus. Glória! Enquanto ele estava no templo, ele rogou para que alguns fossem até o profeta, para que pudesse pedir ajuda, auxílio, resposta. Nós entendemos, quando nos humilhamos perante o Senhor, mediante alguma afronta, sabemos que Deus pode usar alguém nessas circunstâncias. Aleluia! Glória a Deus! Ele quis ouvir algo da parte de Deus. Ele procurou um profeta. É claro que ele não queria uma revelação da sua vida. Ele queria apenas que Deus usasse Isaías para falar da causa dele. E
que ele estava enfrentando. Meu Deus. Ele queria uma resposta do céu. É isso aí. Tem situações como a gente se encontra igual a Ezequias. A gente só precisa de uma resposta divina. Eita, glória. E é nessa manhã você está tendo a sua resposta. Eita, Deus. Eu posso em nome de Jesus. Você está recebendo a sua resposta nessa manhã. Que Deus vai tomar essa causa e essas palavras contra a tua vida. Amém. E diz mais aqui, ó, esse dia é um dia de angústia, de blasfêmia, uma força. Pois nem sempre o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizeque, que enviou o Senhor e da Síria, para afrontar o Deus vivo. Aqui eles estão explicando para o profeta o que aconteceu quando Rabizeque enviou as palavras contra afronta a Deus e Ezequias. E assim foi, eles foram até o profeta, e o Deus usou o profeta para dizer: não temas, porque esse homem aí, ó, que afrontou, que blasfemou, ele vai cair. Ele vai cair por terra. Fique tranquilo, Ezequias. O que eu vou fazer? Vou botar um anzol na nariz dele. Vou fazer ele voltar para o lugar onde ele veio. Porque ele afrontou o Deus vivo. E diz mais que ainda assim continuaram afrontando ao rei Ezequias. Até que, no versículo 14, recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros, leu e subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. A carta das mensageiras, tudo aquilo que estava escrito, as afrontas, o que ele faz? Ele pega aquela carta, ele vai ler e vai apresentar ao Senhor. Eita, glória, aleluia. Olha a atitude que ele faz. Ele pega aquilo que foi enviado contra ele, coloca perante aleluia. Eita, Deus. Jesus. Olha a atitude que ele faz. Ele não vai ter boca com ninguém. Ele não vai discutir com ninguém. Ele não vai querer enfrentar o adversário tete a tete. Mas aquilo que foi dado para ele, ele fala: Senhor, eu coloco na tua mão. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. E diz que não só é aquilo que é das afrontas, mas ele olha em cima de tudo que foi enviado contra ele. Qual a arma que ele vai usar nessa atitude? É oração. É oração. É oração. Receba essa palavra. Como ninguém afronta, como ninguém conta palavras contra a tua vida. É em suas mãos. Coloque essa causa e fala: Senhor, eu estou orando. Eu ergo as minhas mãos para o céu. Falo: Senhor, eu não consigo. Não dá. Eu não tenho como. Não tenho condições. Essas palavras eu jogo. Senhor, eu coloco para cima. Ó, eu levanto as minhas mãos e apresento em oração. Dentro dessa oração, ele vai dizer: Senhor, abre teus olhos, os teus ouvidos. Só tu és o Deus dessa terra, Senhor. É verdade que o rei da Síria assolaram os outros reinos, é verdade. Mas os reis da Síria, quando destruíram outros reinos, os deuses que serviam eram obra de mãos humanas, por isso que derrotou. Mas o Senhor não. O Senhor não é como eles. Eita, Deus, aleluia. Ezequias disse: o Senhor não é como a obra de mãos humanas. Obrigado, meu O Deus. Senhor não é da terra. O Senhor não foi produzido por imaginações de homens. O Senhor é um Deus eterno, que é no céu e reina na terra. Não, nós vamos fazer o seguinte: olha só, o Senhor está acima de todas essas coisas. Os reinos desses povos confiavam em madeira, confiavam em pedras, mas eu confio no Senhor, eu confio no seu poder, eu confio na sua glória. Agora, pois, ó Senhor, livra-nos, Senhor, com a sua mão poderosa. Porque nós estamos cercados, nós fomos afrontados. Eita, Deus, Senhor da glória. Para quê? Para que todos os reinos venham saber que são das Deus. Senhor, precisa. Essa causa eu quero que todos saibam que só o Senhor pode fazer. É verdade, meu Deus. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Glória
essa causa. Que o Senhor possa guerrear nas guerras. Indo mais um pouco adiante, diz aqui no versículo 32 do capítulo 19, para correr um pouco o texto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ele com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma pelo caminho por onde vier. Por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu pararei essa cidade para livrar por amor de Davi e por amor do meu servo. Ou seja, quando Ezequias ele faz a sua oração, essas atitudes que uma delas foi a oração, estendeu a carta e deu perante o Senhor as afrontas, quando o profeta dá a resposta vem pelo profeta. Deus, ele pode falar com você diretamente, correto? Pode. Pode. Na rua, em casa, em qualquer lugar. Mas Deus usou Isaías. A resposta para ele. A resposta para ele. Está vendo aquele cara que te afrontou? Não é aquele rei que te afrontou? Eita Deus! Eu sei exatamente o que eu vou fazer com ele. Deus te poder e glória! É por aí, O que eu aprendo Deus aqui, vivo, Deus quem santo. age é o Senhor. Aleluia! Quem afronta, quem vai tomar essa frente é o Senhor. De que maneira eu vou fazer? É o Senhor. Porque na resposta que ele teve aqui, Deus falou: olha, fique tranquilo, vai vir uma flecha, vai vir um cavaleiro com um cavalo plantando pedra, não vai vir nada, nenhuma arma forjada, preparada, vai prevalecer. Eles não vão entrar nessa cidade, eles não vão lançar flechas, eles não vão vir com espada e escudo, eles não, absolutamente não terão poder para fazer nada, porque nessa mesma noite, porque naquele exato dia, ao anoitecer, Eita Deus, aleluia! Deus falou pelo profeta Isaías que nenhum deles iriam tocar nem no rei, nem nos pobres, no povo que ele está junto, nada, não ia fazer nada. Mas também Deus falou que ia fazer com Senaqueribe, mas Deus não falou o que ia fazer com o exército de Senaqueribe. Verdade. Deus falou que ia fazer com Senaqueribe, aquele que blasfemou contra o Senhor, aquele altivo. Deus diz lá, enquanto ele fala: eu sei o que eu levantar, eu sei o que eu deitar, eu sei que eu saí, eu sei que eu conheço, eu sei que é Senaqueribe. Por ele, eu vou tratar de uma maneira. Agora, e com o exército dele? Como é que Deus ia resolver com o exército? Eita Pai, aleluia! O Senaqueribe deu a resposta: eu vou botar um anzol e fazer voltar. Mas o exército estava com ele, a multidão, 185 mil. Eita Deus! Nossa, multidão. Eita Jesus! Glória a Deus! Exército, para Deus é fácil para resolver. Uma multidão com seus gafanhotos, isso é mole para Deus. Eita glória! Pode unir 185 mil que não tem como. Sabe por quê? Porque diz que naquela mesma noite a resposta veio para derrotar o adversário do Ezequias e do seu povo, do seu exército. Como é que Deus entrou na batalha? Mandou uma corte de anjos angelicais? Não. Precisou Deus usar o próprio exército de Judá para vencer a batalha? Também não. Deus só mandou um anjo. É, Senhor. Eita glória! Deus. Glória! A maneira como Deus trabalha, como Deus age, a gente pensa que vai fazer grandes coisas. Mas no mundo espiritual, Deus só mandou um anjo É verdade, meu para Deus. vencer uma batalha É profundo. carnal. Eita Ele Deus. mandou um anjo do ser espiritual. É forte, Jesus. Você está entendendo? Aleluia. Eita glória a Deus. A nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue.
Deixa que essa batalha espiritual resolva. Receba essa palavra. Receba essa palavra nessa manhã. Os anjos do Senhor são ministros daqueles que vão herdar a salvação. E Deus quer livrar o seu povo. Ele só apenas enviou um anjo para derrotar o exército. Quanto mais a igreja de Deus. Aleluia. Receba essa palavra nessa manhã. Talvez pode ser hoje à noite. Que Deus possa vencer essa batalha. Que Deus pode enviar hoje. Que Deus pode enviar. Até a sua família, a sua parentela, Deus pode dar o livramento agora, se Ele quiser. O adversário te cercar na cidade. Para poder matar. Mas teve um anjo para poder algo Não mandei meu anjo lá e resolveu a batalha. Fácil. Sem fazer força. 185 mil. Meu Deus. Sabe o que o texto diz? Eita Deus. Quando o Senaqueribe se levantou, ele só viu corpos. Glória a Jesus. Aquele que o afrontou olhou a derrota. Eita Deus. Só tinha cadáver. Cadáver não faz nada. Morto não faz nada. Eita Deus. Morto batalha. Morto usa espada. Morto uma afronta. Meu Deus. Mortos só pensam só corpos. Não precisa fazer mais nada. E aquele grande exército caiu de uma só vez. Aleluia. Se a causa é grande, Deus resolve fácil. Receba essa palavra em nome de Deus. Uma noite. Receba essa palavra. Deus pode resolver essa questão em uma hora, um minuto, um segundo. Aleluia. Uma noite ele resolve. Porque há tempo estava acontecendo de afronta e uma noite ele resolveu. Glória a Deus. Maravilhoso. Mas Senaqueribe, para terminar, Senaqueribe, depois que olhou aquilo tudo que ele foi, o que ele fez? Saiu correndo. Não tem um exército, não tem meu mensageiro, não tem quem eu enviei para poder mandar afronta, não tem ninguém para lutar contra Judá e Jerusalém, não tem mais ninguém do meu lado. Aí Deus falou o quê? Vou colocar um anzol no teu nariz e fazer você voltar. Diz o texto que ele caiu a espada. E ele voltou para a sua terra e os seus próprios filhos o mataram a espada. Ele foi lá que ele confiava no seu Deus. Lá, que diz aqui, ó, lá no versículo 36. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi. Voltou-se a Nínive. E sucedeu que prostrou na casa de Nisroque, seu Deus. Depois da derrota, ele foi confiar no Deus que ele servia, seus próprios filhos o mataram. No final de tudo. Aquele que o afrontou, aquele que mandou o mensageiro, perdeu o exército e perdeu a própria vida na mão dos seus filhos. E o que aconteceu, para terminar, com Ezequias e com os demais habitantes, depois dessas afrontas e depois das atitudes de Ezequias? Diz lá em Crônicas, capítulo 32, versículo 23: assim livrou o Senhor Ezequias aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria. Assim livrou. E diz o texto que Deus assim os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor. Depois dessa grande vitória, muitos foram levar dádivas, presentes para Deus. Até para o rei Senaqueribe recebeu bênção, porque diz que esse rei Senaqueribe recebeu coisas preciosas, e ele foi exaltado aos olhos das nações. Olha só, levaram presentes para o templo lá do Senhor. Ele recebeu coisas preciosas, e aos olhos das nações ao redor, quando ouviu o histórico da guerra, que na verdade não fizeram, eles não lutaram, mas que Deus fez, foi exaltado.
como vale a gente servir a Deus, né? É verdade. Porque Deus vence nossa batalha, o nome dele é exaltado, e o que ele faz ainda fica famoso. Porque as nações ouviram, olha, está vendo Judá e Jerusalém? O Senhor pelejou por ela, venceu um grande exército que derrotava todo mundo, mas contra o Senhor eles caíram por terra. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Você crê que Glória a Deus. Aleluia. se Deus é por nós, quem será contra É nós? verdade. Se Deus é com a igreja, Quem quem será será? contra a igreja? É verdade. Recebeu bênção, recebeu vitória, foi Glória, exaltado, glória em nome a de Jesus. Deus foi vencido. Muito Então, após essa obrigado. palavra,